Tipo, Oi? Não pode o quê? a gente não pode desistir, né, um do outro. Fala, meus amigos. Oi, gente. Ó, a gente vai gravar mais um vídeo aqui. Na verdade, a gente já tinha gravado o vídeo. Eu comprei algumas coisas. Comprei um microfone, 2 microfones, comprei uma luz, Luzes. tripé a gente está usando aqui, mas não foi pra frente. Enfim, na verdade, muitas coisas aconteceram, né? Enquanto a gente estava gravando, tentando gravar, ajeitando uma iluminação, uma decoração, enfim, e foi muito difícil, né? E quase tivemos um certo desentendimento assim a respeito do que a gente estava fazendo, mas gravamos mesmo assim, gravamos 2 vídeos, mas já apagamos e só decidimos fazer de novo, gravar de novo, e nem sobre o que a gente tinha falado no outro vídeo, né? Na verdade, a gente decidiu, almoçamos, né, voltamos e decidimos gravar de novo a respeito do que aconteceu. Porque durante o almoço a gente começou a ter uma conversa, né? De como estava sendo difícil a gente conseguir gravar um vídeo de novo. E a gente foi percebendo o sentido de como tem, quando você decide fazer algo para o Senhor, que é da vontade do Senhor, como surgem dificuldades, impedimentos, batalhas, muitas batalhas. Inclusive, não sei se foi na sexta ou na quinta-feira, eu conversando com um colega de trabalho, ele falou que a gente tinha que estar ciente que coisas poderiam acontecer, problemas, dificuldades, e aconteceu hoje, né? Muita dificuldade para gravar. Nós pensando muito no que queria dizer, porque a gente queria falar sobre um assunto específico, um tema específico, algo que a gente tem praticado aqui em casa, enfim. Fizemos uma entrada, fizemos um corte, fizemos agradecimentos, tantas coisas, mas a gente foi só tendo um desentendimento. A Gisele estava suando livre. Hoje tá bem quente. Suando liso, e ainda gravando hoje no sábado, dia 7. A Gisele suando litros, já cansada de tanto para o vídeo, volta o vídeo. O sorriso vai murchando, sabe? O olhar vai ficando entristecido. Enfim, aí a gente teve, sabe, se desentendendo já, e foi pro vídeo desentendido no sentido do que aconteceu e bora pra frente, né? Fizemos 2 vídeos, como eu tinha falado, mas no final das contas a gente depois acabou a gravação e foi almoçar, que a gente já estava com muita fome, e comemos, e enquanto comíamos a gente começou a conversar, falando que não tinha ficado satisfeito, não com a qualidade da gravação. Exatamente. Ela ficou muito boa, a gravação. Tinha ali, do jeito que a gente pensou, ficou bonito como a gente pensou, mas quando a gente viu tudo aquilo, a gente não se viu ali. E aí resolvemos apagar tudo e estamos aqui contando esse depoimento. Tinha tanta, assim, a gente foi ajeitando o quarto, ajeitando algumas coisas, né? Aqui onde a gente está gravando, e uma luz ali, outra luz aqui, microfone, meu microfone na hora que eu fui usar não estava descarregado, só o dela estava funcionando, e só o dela, o microfone mesmo que ela estava usando, o áudio não estava ficando bom, estava ficando ruim, estava ficando melhor agora sem microfone. Então a gente tirou o microfone, tirou as luzes, tiramos o cenário, tiramos também algumas coisas que a gente colocou
uma mesinha, uma outra planta e tal, e a gente voltou para essa configuração, tipo, então assim, eu fico pensando, né, no que às vezes na nossa vida mesmo a gente quer não inventar, né, mas às vezes a gente quer colocar um monte de coisas, né, na nossa A gente vida. idealiza, né, muitas coisas na nossa mente e na prática elas podem se tornar um peso muito grande. Foi o que aconteceu com a gente hoje. A gente idealizou algo, né, na nossa mente e tava ok. Mas quando a gente começou a colocar tudo isso em prática, foi ficando pesado. A gente foi se estressando um com o outro e a cara foi mudando já. E pra gente isso não valeu a pena. Não valeu a pena. Assim, o vídeo ficou bom, a iluminação ficou boa. Provavelmente pode estar melhor do que essa, mas na verdade a gente não ficou muito bem um com o outro, assim. Então pra gente não valeu a pena. Então, assim, eu acho que a lição, acho que o vídeo está sendo, na verdade, está sendo esse mesmo, né? Esse que a gente vai colocar aí. E a lição que ficou é isso, que às vezes a gente quer colocar coisas demais na nossa vida, em nossa volta, que a gente acha que vai nos ajudar e elas começam a nos atrapalhar. Então, eu acho que essa é a mensagem para hoje. A gente queria passar isso, a gente não sei o que é o tema, não sei com quem está falando isso, falou com a gente e deve estar falando com você também aí na sua casa, né, no seu lar, enfim, vocês podem ter se desentendido, né, hoje, ontem ou em algum momento por coisas demais, foi o nosso caso aqui, mas a gente repensou, voltou atrás, excluiu os vídeos que a gente tinha gravado, não tinha editado ainda, e está fazendo esse vídeo, sem tema, sem microfone, sem nada, sem decoração, enfim. Embora isso possa acontecer depois, mas se fluir, né? Se nós dois estivermos bem um com o outro, então não adianta ter uma coisa muito excelente, então como acontece muitas das vezes, né? A gente consegue, vai em lugares, adquire novas coisas, mas só que no fim a gente não está bem. Então, para a gente, isso conta muito mais do que um vídeo, de uma qualidade, do áudio, da imagem. Então, isso para a gente conta mais. O nosso relacionamento, a gente está bem um com o outro. Isso para a gente foi... quis vir aqui para compartilhar isso com vocês, justamente para mostrar que a gente não está falando de perfeição aqui, né? Mas desse caminho mais excelente, né? Que a palavra diz que é o caminho do amor. Então, a nossa prioridade hoje não foi o vídeo perfeito. Exatamente. Foi o amor. Exatamente, para mostrar, eu acho que vai acontecer mesmo coisas durante o caminho, mas a gente tem uma escolha. A gente pode voltar atrás, a gente pode pedir perdão um para o outro, a gente pode se desculpar, a gente pode se arrepender, a gente pode fazer diferente. Não é porque começou assim que tem que terminar assim, cada um para um canto, e eu tô com a razão agora, não. A gente pode sentar e conversar, e foi o que aconteceu, exatamente o que a gente está falando para vocês. Foi exatamente tempo real. Em tempo real. E nós estamos muito felizes agora de estar fazendo esse vídeo, assim, tá livre, né? Tá muito solto. E a gente se entendeu na mesa. Interessante que foi assim, na mesa. Nós estávamos resolvidos enquanto a gente fazia o vídeo. Nós não brigamos, não mas brigamos. Aquele clima, sabe? Que não tá bom, porque... meio mais ou menos, eu colocava uma coisa ali, ela colocava lá, e eu falei assim, nossa, você tá muito inquieta, você tá assim, então... Enfim, eu acho que são muitas pressões, né, a respeito do que a gente está fazendo, que a gente está conversando, e vai acontecer isso na sua casa também, né, porque isso é um projeto de Deus, uma só carne, né, marido, esposa, fidelidade, eternidade, né, para a relação, para a aliança, é uma coisa de Deus. Então vai acontecer essas coisas, mas dá para a gente consertar com paciência, com domínio próprio, né, com diálogo, com a mesa, né, a gente vai estar falando, né, numa oportunidade falando sobre a mesa, mas aconteceu na mesa, a gente
numa refeição, nós dois, a gente começou a refletir. Cair em si. Sim. A gente sentou pra comer e a gente caiu em si, assim. Sendo muito sinceros um com o outro, refletindo sobre o que a gente tinha feito, sobre o que eu já estava olhando o vídeo e pensando nos cortes, falei assim, nossa, será que isso vai ficar bom, será que fica bom? E, enfim, só sei que tinha tanto peso em cima daquele momento, daquele vídeo, e enfim, a gente foi, eu falando uma coisa, ela fala uma outra coisa, e daqui a pouco a gente falou assim, vamos gravar de novo? Vamos tentar de novo? Vamos. Vamos tirar o tema? Vamos. E vamos só colocar a câmera e começar a gravar? Vamos. E fomos fazendo isso juntos. Que a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo isso aqui e estamos aqui fazendo esse vídeo, só o relato, né? Então, assim, isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer nas nossas vidas, né? Apesar de tudo aquilo que a gente tem aprendido, vivido, né? Querendo passar aqui também para vocês, mas mantenha a calma, a paciência, que as coisas vão se consertadas, né? A gente só precisa deixar nosso orgulho de lado, o ego, né? Nosso ego, a nossa arrogância, enfim, não deixar que o nosso coração se endureça durante uma situação. A gente sabe que o Senhor, Ele se agrada do nosso relacionamento em amor, né? Pacíficos, né? Todas essas coisas. Então, a gente estava tudo tranquilo, tudo muito bem, mas no final das contas a gente viu que não fluiu como nós esperávamos, né? Tentamos fazer conforme a gente achou que ficaria bom, mas não ficou bom. Voltamos atrás, estamos refazendo o vídeo. Não é o tema, não é o que a gente ia falar, então na verdade está sendo mais um relato, né? Um relato. Um relato do que aconteceu. Da experiência que a gente acabou de ter. Exatamente. Aqui, né? E às vezes então é isso, às vezes tudo pode ir por água abaixo, mas a relação não. Então assim, o nosso vídeo foi por água abaixo, 2 vídeos foi por água abaixo. Então, mas a nossa relação, paz, a nossa unidade, ela não. Então. E é importante ter essa consciência, né? Porque dias difíceis, eles existem. Momentos difíceis, eles existem. Mas a gente não pode... Não pode o quê? A gente não pode desistir, né, um do outro, desistir da relação por causa de coisas passageiras. Né? Exatamente. Então, assim, as coisas podem dar errado, né? Aqueles projetos, né? Às vezes estão trazendo aqui agora para uma reflexão o que possa estar acontecendo na sua casa aí, na sua vida agora, né? Vocês podem ter planejado uma coisa, uma viagem, né? Uma compra de algo e às vezes já comprou tudo, mas aquilo tá travado, tá engessado, vocês não ficaram bem um com o outro. Essa é uma grande questão, né? De vocês observarem, né, se isso está dando certo. Essa é a questão. O que dá certo não é você conseguir mais coisas, né? Mas é cultivar as que você tem. E essa relação da aliança, ela é muito importante e ela precisa estar no seu devido lugar, né? Ela é muito mais importante. Qualquer coisa que roube a harmonia entre vocês, ela não vale a pena. Não vale a pena. Pessoal, então é assim que a gente queria deixar esse vídeo, essa gravação. Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente pensou, mas provavelmente vai seguir muito dessa forma aqui, muito natural, muito sincero, verdadeiro. E como a gente falou, a gente queria estar passando algo que acontece na nossa casa, acontece na nossa vida, para a gente estar passando como a gente lida com isso, como a gente enfrenta cada coisa. Não que o que a gente estava falando, o que a gente tinha gravado, não é o que a gente já viveu, experimenta, conhece e faz, mas estava sendo um pouco muito, como é que a gente pode dizer, estava sendo muito
engessado. Muito né? engessado. Na verdade estava sendo muito engessado ali. A gente querendo fazer o melhor, né? Querendo... Não que a gente não queira, né? Exatamente. Mas a gente sentiu vontade de vir aqui compartilhar esse momento aí com vocês, né, hoje. Pessoal, então assim, esse é o nosso vídeo de hoje, né? A gente pede para vocês se isso fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se você puder curtir, né, compartilhar, mandar para mais pessoas que possam também estar passando por algum problema, né? Você já deve estar sabendo de alguma coisa, né, da casa de um amigo, de uma amiga. Então, assim, que você possa também fazer essa ajuda ao outro, né, ao próximo aí. Então, muito obrigado. Essa é a nossa mensagem de hoje. Deus abençoe Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.